Direito Sumular, Construindo uma Teoria. O livro que vos apresento por agora é uma transcrição e adaptação da tese de doutorado defendida em fevereiro de 2009, na Argentina. E naquela ocasião, a grande preocupação era de contribuir com a efetividade do acesso à justiça. E a nossa preocupação maior era justamente introduzir nessa dinâmica o agigantamento do Poder Judiciário mediante a conclamação ao fortalecimento de institutos jurisprudenciais que facilitassem a interpretação da norma e a aplicação no caso concreto. E assim nos deparamos com a dúplice ineficácia de dois institutos, um as súmulas do modelo brasileiro e outro os fadios plenários argentinos. E também com uma iniciativa, naquela ocasião inovadora, que foi justamente a inclusão no Código de Processo Civil do artigo 285-A, que trouxe para a grande vertente doutrinária a figura da improcedência de plano. Ante esse panorama e a necessidade de conter a inflação processual e a ineficácia legislativa, foi-se criada uma tese para promover a releitura da improcedência de plano, questionando alguns pontos sobre o Instituto, principalmente a transposição de nuances do modelo estadunidense, para particularizá-la, para acolhê-la no sistema brasileiro com sua identidade própria, e aí mudou-se o nome, propôs-se a denominação de súmula monocrática, e também a forte necessidade de abrandar o rigor draconiano do positivismo jurídico na leitura brasileira e também argentina, para que permitisse o acolhimento de valores relativos da justiça, tanto quanto a vontade legislativa aposta sobre a criação das leis na função legiferante. E aí se propôs, obviamente, dentro de um referencial sólido positivista, o viés kelseniano, uma adequação da estrutura sumular brasileira como paradigma para o modelo argentino, e ainda que se fizesse uma transposição entre a norma jurídica, na teoria escalonada da norma jurídica de Hans Kelsen, para o modelo brasileiro de uma hierarquia enquanto competência dos órgãos do Poder Judicial, e uma hierarquia essa que gera uma competência funcional também, e dentro dessa função o poder de emitir súmulas, dentre várias características, várias catalogações, e aí assim chegar a um espelho entre a teoria escalonada da norma jurídica de Hans Kelsen e uma teoria escalonada das súmulas do modelo brasileiro. Quanto que teríamos integridade e possibilidade para esse fenômeno. Daí que o livro ele se divide em duas partes. Uma parte questionando justamente o direito e a justiça, trazendo a formação da sociedade, a relação do homem com seus pares, e mais do que isso, os vínculos normativos e coercitivos que os ligam. E para passar ao positivismo jurídico, o recrudescimento do princípio da legalidade estrita, mais uma leitura ainda de forma e não de substância. Vamos lembrar que o nosso Código de Processo Civil anterior, ele foi editado em 1973, para passar uma necessidade de releitura à luz do constitucionalismo e concluir no acolhimento do próprio texto constitucional de valores relativos de justiça. E no ambiente de constitucionalização do direito, o que a Constituição manda, o ordenamento tem que seguir. Então, a necessidade de relativizarmos os valores normativos para acolhimento do critério axiológico, dos valores de justiça em si. Superado esse ponto, essa transposição desde o homem alocado na sociedade, a necessidade de vínculo jurídico, até a relativização dos valores normativos para que acolha critérios de justiça, valores morais apostas por detrás dos critérios de justiça, entrou-se na segunda parte, para discutir justamente a alocação da súmula no grande grupo da jurisprudência, na grande fonte do direito, que é a jurisprudência, mas numa concepção própria brasileira. Então aí se discutiu a jurisprudência, a formação de um direito sumular histórico no Brasil, já tem décadas de experiência, de fortalecimento de seus institutos, desde 1963, quando foi incluído no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Vitor Nunes Leal, passando para a necessidade de adequação pontual e, digamos assim, uma releitura para os novos critérios constitucionais apostos em 88, sobre a base processual civil anterior, de 73, para chegar a dois pontos interessantes. O ponto de uma hierarquia normativa, em que se concebeu 3 níveis,
um nível superior à súmula vinculante, entregue especificamente ao Supremo Tribunal Federal, na Emenda Constitucional 45 de 2004, que o tratou como norma constitucional específica e dedicada à competência única do Supremo Tribunal Federal, passando pelas súmulas impeditivas de recurso, com extensão naquela súmula de jurisprudência predominante dos tribunais superiores, para chegar também à súmula monocrática, que aí está a grande questão da tese. Discutir efetivamente se um único juiz, ou seja, um órgão que não é colegiado, é passível e sobre ele traz-se a possibilidade de criar súmulas para o seu próprio juízo enquanto órgão judicante, aquele responsável por entregar a tutela jurisdicional, a exercer a função jurisdicional. E passando, obviamente, a aplicabilidade, a eficácia desses institutos. O que se fez justamente com a transposição dessa teoria geral de uma súmula monocrática, explicando-se o porquê da denominação e dos riscos da não alocação dentro de uma estrutura tradicional, da necessidade de criar mecanismos para aproveitamento, para rediscussão e até mesmo para releitura de determinados pontos que eram obscuros no revogado artigo 285-A do Código de Processo Civil de 73, para chegar à base da tese mesmo, que além de discutir a súmula monocrática, pendia a sustentar a possibilidade de um convívio harmônico entre norma jurídica e jurisprudência estável. E o que se fez, relendo a teoria escalonada da norma jurídica de Kelsen, volto a frisar, para tirar norma jurídica e colocar em seu lugar a jurisprudência convergente sob a base, sobre a denominação, sobre a construção teórica e institucional, que assim já podemos chamar, das súmulas. Pois bem, senhores, é uma obra densa, é uma obra crítica, uma obra de reflexão. Obviamente, o seu momento histórico era um momento próprio, um momento de recém-inclusão do artigo 285-A do Código de Processo Civil. A doutrina logo chamou de improcedência de plano, preferimos chamar de súmula monocrática, tudo definido no capítulo 5º da segunda parte desse livro, e o porquê tratamos sobre esse argumento, para chamar justamente a atenção do Instituto da Súmula, mas o fundamental é que essa obra ela se mantém presente ainda. Se mantém presente porque a improcedência de plano, agora na leitura do CPC de 2015, continua lá, com alterações, é bem verdade, com uma nova adequação, com fortalecimento do sistema sumular, o que é bom para o Instituto. De igual sorte, cria essa dinâmica de uma hierarquia de súmulas e a necessidade dos tribunais inferiores respeitarem as decisões dos tribunais superiores, o que traz a estabilidade da jurisprudência e, mais do que isso, a segurança jurídica dos julgados, trazendo uma equidade nas decisões particulares no caso concreto. Então, essa tese, ela tem um senso crítico, ela tem a sua particularidade histórica de situar as súmulas no ordenamento jurídico, ela tem uma análise um pouco mais arraigada em valores internos de identidade própria de institutos brasileiros, reconhece a súmula como um instituto jurisdicional próprio do modelo brasileiro, mas mais do que isso, ela está além do seu tempo, quando propõe uma releitura da tese de Kelsen para o modelo brasileiro, num sistema de substancialização dos direitos imposto pela nova leitura constitucional, que tratamos como constitucionalização do direito, muito forte na nova ordem processual civil. Aquele que se preocupar em ler, aquele que se interessar na leitura, perceberá que mais do que uma fonte histórica de institutos revogados, traz um senso crítico de inovação. Vamos à leitura, vamos pensar a justiça.